Boa noite. A Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa traz como estudo de hoje, feito pelo nosso irmão Guaraci Silveira, os pilares da doutrina espírita. Que Jesus esteja entre nós, que assim seja. Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Matias Barbosa. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar sempre, a fim de que, nesses momentos de estudos, possamos estar coesos com eles, na busca do conhecimento, na busca do entendimento da nossa doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que tem norteado a comunidade cristã desde o período em que o Mestre esteve aqui. Irá prosseguir nos tempos futuros, porque o Evangelho de Jesus é a lição maior que a humanidade já recebeu até hoje. E dentro da doutrina espírita, nós estudamos exatamente o Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui, ele nos trouxe uma série de informações que estão contidas nas leis naturais, que são as leis de Deus. Jesus, então, nos iniciou nesse trabalho e nesse entendimento de como funcionam as leis de Deus por toda a criação, no todo o universo e automaticamente no nosso planeta, que é um planeta, um corpo celeste que faz parte do universo. Muitas pessoas entenderam de imediato a mensagem de Jesus e se tornaram seus apóstolos, discípulos, seguidores. E pelo tempo aí fora, vieram dignificando a mensagem cristã. Outros não se interessaram, pelo menos de imediato, e outros começaram a tirar proveitos da mensagem cristã, porque sabia que a mensagem cristã trazia para junto dela, principalmente, a grande massa de sofredores, pelo conforto e pela instrução que ela produz. Então, naquele tempo ido, quando o Mestre esteve aqui, as pessoas já estavam buscando algo que lhes dissesse mais diretamente o que significava, o que significa viver. E quais são os fundamentos da vida? Quais são as propostas da vida? Tínhamos as escolas fechadas da antiguidade, onde aquelas pessoas, depois de passarem por iniciações perigosas, difíceis, dolorosas, entravam para aquelas escolas para depois se instruindo e sair de lá mestres, ou então continuarem lá agora como mestres, como professores. Acontece que não era para qualquer um entrar naquelas escolas. O homem criado na Terra, vindo através da Terra, no seu projeto evolutivo, passando pelos reinos anteriores até chegar no homem, esse praticamente não tinha acesso a essas escolas. Aquelas escolas eram praticamente para os exilados, que estavam aqui no processo de readaptação deles com as leis divinas. Então eles tinham condições de entender o cômputo daquelas informações, mas o homem comum não. Então aquelas verdades, elas eram colocadas somente para aquelas pessoas com capacidades de entender o fato e de entender as leis. O que se explicava naquelas escolas? Explicava sobre mortalidade, sobre reencarnação, sobre psicologia, sobre a astrologia. Era isso que eles estudavam. Com os grandes mestres civilizatórios. Cada civilização daquelas antigas tinha os seus grandes instrutores. O homem comum não. O homem comum fazia os seus ritos, as suas celebrações, a partir
de uma ideologia muito aquém da realidade e cultuavam seus deuses. Cultuavam aqueles que eles entendiam que eram seus grandes protetores. A mitologia nos conta muito disso, desses deuses heróicos, lendários. E quem são esses deuses? Muito simples entendermos. São espíritos que, encarnados ou não, ajudavam aquele homem primitivo a sair daquele primitivismo básico para entrar num nível de conhecimento maior. Como eles não podiam entender a legalidade da vida, a estrutura de como Deus programa e realiza todas as suas funções, do absoluto em tudo? Então, espíritos ajudavam aquelas criaturas. E como eles eram de um nível maior, eles eram considerados deuses, Elohims, capazes de influenciar o homem para uma busca correta. Ensinaram o homem a caçar, ensinaram a pescar, ensinaram a produzir trabalhos com ferro nos grandes fornos, dos grandes ferreiros. Ensinaram o homem depois a plantar, a colher. Ensinaram o homem a cerâmica, ensinaram como fazer o fogo, como fazer a roda. E eles então tinham nesses espíritos os seus deuses, que ajudavam nas suas dificuldades. Então as lendas mitológicas estão repletas desses deuses. E esses deuses, eles são setoriais. Mas se juntar todos eles, vão ver que a ideia é a mesma. Hoje nós temos estudos aprofundados sobre isso, principalmente de Joseph Campbell, que foi um mitólogo que morou nos Estados Unidos no século passado. Ele vai dizer isso, que todos os deuses falam a mesma coisa, só que cada setor do mundo recebeu os seus espíritos protetores e ali criaram condições para que eles sobrevivessem. Então nós tínhamos duas situações. A primeira era dos espíritos primitivos, nascidos na Terra, criados na Terra, filhos da Terra, com deuses ajudando, que eles chamaram, com espíritos ajudando, que eles chamaram de deuses. E os outros eram os espíritos exilados de Capela ou de outros planetas, que tinham seus instrutores dentro das suas escolas fechadas. E as grandes verdades eram colocadas. No princípio, quando o homem olhava para o céu, esse homem primitivo, e via tudo estrelado, maravilhoso, e ele vivia na natureza, e essa natureza também era maravilhosa, então ele se sentia extremamente protegido dentro de uma estrutura cósmica que tanto era lá no universo, fora da Terra, quanto na Terra. Então ele se sentia inserido no sagrado. E essa história do sagrado permaneceu com ele por muito tempo, milhares de anos, até que um dia ele resolveu sair dessas tribos para conquistar o mundo, como aconteceu com os ários, que saindo da Índia, eles criaram uma civilização diferente, que de raiz também capelina, e foram conquistar, a partir da Pérsia, a partir do Irã, conquistar a Europa, e da Europa veio a conquista da América. Então nós vivemos isso historicamente. Ora, o que a história diz? A história diz os movimentos que a humanidade realizou ao longo do percurso dos milênios. Acontece que, quando nós estudamos a história, nós vamos observar que ela converge toda para a unificação dessas ideias esparsas ao longo dos milênios numa única doutrina, que agora não precisa mais ser fechada,
E ela não terá a conotação de postulados deíficos, os deuses falando, mas agora homens, mulheres falando e estudando. Quando Allan Kardec começou a ver aquelas mesas girantes, aqueles códigos que eles estabeleceram e aquela comunicação de nível intelectual muito elevado, ele então indaga: quem são vocês? Exatamente para não deixar aquela conotação de deuses. Ah, são os deuses falando. Não. Ele pergunta: quem são vocês? E a gente pode estender isso, né? Quem são vocês que falam tão profundamente, tão bom, tão extraordinariamente bem? Aí a resposta veio, né? Nós somos aqueles homens que viveram no mundo e voltaremos a viver um dia. Acabou a história dos deuses. Acabou a história do mito. Acabou a história da escola fechada, da escola cravada, só para pessoas que eram convidadas, que eram admitidas naqueles núcleos de educação. Então surge a doutrina espírita. Convergindo nela todo o conhecimento que o planeta Terra pode hoje comportar. E como é que então que se fundamenta, em que bases se fundamenta a doutrina espírita? A doutrina espírita se fundamenta em 7 pilares. Alguns dizem 5, mas podemos estender para 7. O primeiro pilar é o pilar da imortalidade. Quando nós estudamos a história dos Neandertais, que foi um grupo de homens da caverna, considerado o homem da caverna, que viveu entre 200 mil a mais ou menos 50 mil anos atrás, esses homens eram bastante primitivos ainda, mas descobriu-se que eles enterravam os seus mortos com pertences dos seus mortos. O que significa isso? Significa que eles acreditavam na imortalidade. Porque se eu vou deixar alguma coisa para alguém quando voltar, então aquele que foi morto, na verdade ele não morreu, ele vai voltar. Isso, minha gente, estudado por primitivos. E como é que sabiam mais ou menos isso? Provavelmente aqueles espíritos que intuíam os seus avanços, os seus conhecimentos, diziam assim: olhem para o céu, percebam o céu, olha o sol. O sol nasce pela manhã, faz o seu percurso, vai ao zênite, depois ele vai abaixando e morre na noite, para nascer no dia seguinte, sucessivamente. E eles começaram então a estudar o núcleo, o ciclo do Sol. E falaram assim: assim somos nós. Nós nascemos crianças, vamos crescendo, chegamos no ápice e depois vamos decaindo até morrermos numa escuridão que a gente não sabe o que é. Mas aí os espíritos disseram assim: mas observa também o ciclo lunar. A lua, então, ela começa crescente, cheia, minguante e nova. Crescente, cheia, minguante e nova. O mesmo ciclo. E o estudo era: olha, se a natureza não morre, imagina se nós vamos morrer. Onde está a lógica da nossa morte? Fora isso, os espíritos se comunicavam naquelas tribos através dos xamãs, através daqueles curandeiros que eram capazes de perceber a presença dos espíritos. E a ideia daqueles tribais em relação aos espíritos era tão profunda, mas tão profunda, que quando um guerreiro de uma tribo conseguia exterminar um grande guerreiro de outra tribo, ele cortava a cabeça, levava a cabeça para casa, pendurava lá em algum lugar e conversava com aquela cabeça o tempo todo. Mas você é tão forte, por que você permitiu que eu te vencesse? Eu vou cuidar de você. E dava alimento
para aquela cabeça. Tudo provando a imortalidade. Provando que eles acreditavam na continuidade da vida. Provando que eles estavam ali na certeza plena de que nada acabava, que como o ciclo solar e o ciclo lunar, eles voltariam também. E a imortalidade começa, então, a ganhar um conforto maior, porque aqueles homens primitivos começam a confabular entre eles e a história da imortalidade cresce. Mas o grande propulsor do conhecimento da imortalidade foi o Senhor Jesus. Com a história do sepulcro vazio, morto na cruz. Foi colocado o corpo no sepulcro. E 3 dias depois o corpo não estava mais lá. Até aí tudo bem, alguém roubou o corpo. Mas e ele conversar com as pessoas? Aparecer para Madalena, depois para os apóstolos. Conversar naturalmente. Como que se desse sequência à sua tarefa junto à humanidade, aqui no plano físico. Então Jesus provou a imortalidade. Com ele próprio, retornando para conversar com aqueles a quem ele amava profundamente e que o amava também. Então a doutrina espírita abraça esse postulado da imortalidade com toda a força, porque é uma lei natural, faz parte da naturalidade da vida, faz parte da naturalidade dos propósitos de Deus para com a criação. Ótimo. Temos aí, então, o primeiro postulado, que é a imortalidade. Ninguém morre. Nós desencarnamos e vamos para a pátria espiritual e de lá nós retornamos para as nossas conquistas futuras. O Espírito é pleno. O Espírito, ele está junto de todos nós. Aqueles que deixaram o corpo físico continuam suas vidas e aqueles que estão encarnados um dia retornarão. E um dia eles farão de novo acontecer os propósitos da vida neles, nos seus crescimentos. Então, minha gente, é importante que consideremos isso como um fator muito forte dentro das nossas pesquisas da doutrina espírita. Se você ainda acredita na morte, você está naquele nível o que Jesus falava. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se você tem medo da morte, você ainda não é imortal. Na sua consciência, você morre. Então você é um ser mortal consciencialmente. Para ser imortal, há que ter a noção da imortalidade em si. Viver a imortalidade. Se você perguntasse a um egípcio, daqueles mais graduados hierarquicamente, quantos anos ele tinha, bem provável você ter a surpresa de ouvi-lo dizer que ele tinha 2.600 anos. Mas como? 2.600 anos? Era o tempo que ele estava na Terra. Então ele contava a vida dele na vida na Terra, dentro da condição da imortalidade. Eu preciso... dentro da condição da imortalidade. Então eu preciso entender que todos nós caminhamos nos planos imortais. Ninguém vai morrer. E quando a gente entende isso, a vida ganha um outro teor. A vida ganha uma outra função. E é maravilhoso. Segundo
pilar da doutrina espírita. Ora, se ninguém morre, e moramos em planos físico e espiritual, as pessoas achavam que o plano espiritual era lá muito longe, quando hoje se sabe que eles estão interligados. Que nós estamos juntos com os espíritos desencarnados o tempo todo, vide a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então o que acontece? Nós podemos nos comunicar, independente se estamos encarnados ou desencarnados. Então existe uma dinâmica de comunicação, existe um mecanismo dessa comunicação, que é através das ondas, através das frequências psíquicas. Olha, o nosso cérebro tem a capacidade de gerar energias de comunicação, como de receber essas energias de comunicação. O que vai acontecer? As ondas têm que cruzarem, e elas cruzando, elas transmitem som e imagem. Então o cérebro decodifica isso. Então eu não preciso às vezes de falar, eu percebo psiquicamente. Então essa percepção psíquica que dá essa possibilidade das pessoas se conversarem entre elas psiquicamente, e nós temos isso vastamente estudado, pesquisado na ciência. Então Allan Kardec deu a isso o nome de mediunidade. Médium, aquele que fica no meio fazendo a comunicação. A mãe desencarnada quer conversar com o filho que está encarnado, mas o filho não consegue perceber ainda a onda frequencial da mãe, então tem um que consegue transmitir, como se fosse um tradutor. Isso é mediunidade. Então toda vez que vamos ao centro espírita para dar um passe, para fazermos um atendimento fraterno, para fazermos uma palestra, para realizarmos o trabalho social, para realizarmos qualquer coisa em que a intuição esteja presente, a intuição sempre está, nós estamos trabalhando mediunidade. Então eu não estou fazendo favor para ninguém, eu estou fazendo favor para mim, porque eu estou exercitando a minha mediunidade. Então toda vez que eu dou um passe, na verdade, eu estou fazendo para mim. E, de alguma forma, ajudo ao outro. Mas isso está dentro das leis de Deus, que você cresce ajudando o seu próximo. Então, mediunidade é essa comunicação psíquica. Hoje, nós ainda dependemos da comunicação oral, da linguagem oral, para nos comunicarmos uns com os outros. Mas vai chegar um tempo, e já chegou para muitos espíritos superiores, que não precisaremos mais da articulação da palavra, que a palavra é um símbolo, e é um símbolo muitas vezes difícil e perigoso, porque eu posso dizer uma coisa e você entender outra. E aí dão problemas, como a gente sabe disso. Quantos problemas surgem porque não há uma decodificação exata do símbolo da palavra. E no campo da comunicação psíquica, via pensamentos, aí não tem mais problemas. Nós somos o que somos na frente de todos. Então a mediunidade é, em síntese, essa comunicação psíquica entre as pessoas, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, enfim, não importa onde esteja, e na situação de dimensão que você esteja, esse mecanismo das ondas, das frequências, fazem com que a informação seja transmutada de uma pessoa para outra, de um grupo para o outro, e assim sucessivamente. Isso é ciência pura. Isso a humanidade participou o tempo todo. Os que eram sabedores desse processo não se iludiam e sabiam exatamente que se tratava de uma comunicação psíquica, como nas grandes escolas do Egito, da Índia, da Pérsia, as grandes escolas de Samotrácia, de Eleusis, todos eles sabiam dessa comunicação. E quando chega a doutrina espírita, ela vem como um dos pilares, porque é uma lei natural. Então, quando você pensa em mediunidade, você pensa num avanço seu na sua evolução. Há pessoas que dizem assim, mas eu não quero esse negócio de mediunidade. Não é questão de você querer. Mediunidade é necessário.
É como se você dissesse um dia, lá atrás, quando você não enxergava, você dissesse assim, eu não quero desenvolver esse negócio de vista, não, muito ruim. Eu não quero desenvolver esse negócio de audição. Isso também é muito confuso, muito ruim. Não, isso não é que a gente queira. É natural, faz parte da evolução do espírito. Mediunidade, segundo pilar da doutrina espírita. Depois nós vamos estudar um outro pilar fantástico, que é o da reencarnação. A reencarnação, minha gente, ela era natural, estudada, entendida por todos, até o século V da era cristã, quando o rei Justiniano de Roma estabeleceu um edito que era proibido a reencarnação a partir dali. Porque a sua esposa Teodora exigiu que ele fizesse isso. Por que ela exigiu? Porque ela havia sido uma prostituta e o Justiniano se apaixona por ela, tira essa mulher daquela situação, leva para o palácio, casa-se com ela, e ela então toda vez que via uma prostituta, ela se lembrava do tempo dela, porque o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Ela ainda era dentro dela, trazia toda aquela imagem e vivência da prostituição. Então toda vez que via uma prostituta, doía nela o seu estado anterior, ela mandava matar. Ela não queria ver mais aquela mulher. E aí alguém da intimidade dela disse assim, mas rainha, a senhora não sabe que na outra encarnação a senhora pode voltar prostituta de novo? A senhora vai voltar. Quem sabe se ela volta prostituta de novo? Aí ela ficou muito preocupada, apavorada, e falou com Justiniano, não pode mais ter reencarnação no mundo. E aí Justiniano deu esse édito, que na época o Papa não concordou, mas infelizmente se tornou um estudo, um dogma da não reencarnação. Mas a lei natural não está preocupada com isso. Jesus já tinha dito a Nicodemos, né, que o homem tem que nascer de novo, se ele quiser ver o reino dos céus. Ele tem que nascer da água e do espírito. Quando ele nasce na água, ele nasce no corpo físico, que é o reino da água. Quando ele nasce do espírito, ele nasce fora do corpo físico, quando é o desencarne dele, e depois ele nasce na água de novo. Explicado no Evangelho de João. Mas Jesus falou mais vezes, que dizem os homens quem sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é esse, que o Senhor é aquilo, outros dizem que o Senhor é o próprio Elias que voltou. Aí ele fala, não, Elias já veio, o homem não reconheceu. E aí o apóstolo Mateus colocou lá. Então era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, a reencarnação. Isso está na Bíblia, minha gente. Se a pessoa não quer acreditar, a gente concorda. Ninguém tem a obrigação de acreditar em nada, até o ponto em que ele busca pesquisa. Eu posso não acreditar numa coisa, mas eu tenho que ter a certeza científica e lógica daquilo que eu não acredito. Se me falarem que o Sol é quadrado, eu não vou dizer que não é. Eu não sei como é que funcionam os reflexos. De repente o reflexo do Sol quadrado vem para nós como redondo, então eu tenho que pesquisar. Eu tenho que procurar aqueles que pesquisam para me explicar isso cientificamente. Eu não tenho que dizer eu não acredito, porque alguém me disse para não acreditar. Então a doutrina espírita abraça a reencarnação como a questão de justificativa da maior justiça de Deus com seus filhos. Com seus desejos, com suas vontades, com seus sonhos, que muitas vezes não podem ser realizados agora e serão realizados depois. A escola do Egito tinha uma escola só para estudar a reencarnação. Então o estudo é muito antigo, antiquíssimo. Não é de agora. E aquele que, infelizmente, acredita que é na unicidade das existências, ele tem um problema seríssimo. Porque ele tem que justificar a sua crença. E como é que ele justifica a sua crença? Esse é o problema. Paulo de Tarso sempre dizia, a sua fé tem que ser justificada. Se não for, não vale. O outro quesito que nós estudamos é da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, hoje tem uma amostragem que existe algo em torno de 210 septilhões de planetas. É muito planeta. Para que tudo isso? São moradas da casa de Deus. São mundos criados para ajudar a nossa evolução.
Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vai dizer que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, como o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Ele fez uma síntese e deu uma classificação para os mundos. E esses mundos nos aguardam a partir do mundo de regeneração. Porque nós já passamos pelo primitivo, estamos terminando a nossa jornada no mundo de prova e expiação, e depois nós vamos para a regeneração, e assim vamos crescendo. A doutrina espírita abraça essa informação. Por que que os antigos estudavam astronomia? É só para querer classificar os céus em constelações? Não, eles estavam querendo entender para que tem tudo isso. A doutrina espírita abraça essa ideia da pluralidade dos mundos habitados. Eu vou dizer para vocês, minha gente, a água ela é muito importante no nosso planeta, porque nós vivemos em corpos densos que precisa dessa substância chamada água. Em mundos superiores, essa água não precisa mais, provavelmente não. Ali serão outras substâncias. Nós temos uma bactéria que ela começa, a evolução praticamente no reino animal começa por ela, chamada Leptrox. Leptrox, ele vive no ferro, ele vive nas limalhas de ferro, longe da água. Depois é que ele sai da limalha e vai para o mar, então ele vai começar a fazer evolução no mar. Outra questão que a humanidade sempre procurou saber é sobre Deus. O que é Deus? Então a doutrina coloca: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e ainda disse: olha, vocês não podem ir além disso, porque falta um sentido para vocês, que é o sentido do entendimento disso. Mas isso já é o bastante para fazermos estudos profundos sobre Deus. Porque se Deus é a inteligência suprema e causou tudo que existe, então quando eu estudo física, química, biologia, geometria, geografia, botânica, zoologia, astrologia, tudo isso eu estou estudando Deus, de onde originou tudo. Então isso eu posso estudar, isso eu posso buscar para entender. Então eu começo a buscar o conhecimento de Deus pelas obras que ele realiza. E qual que é a principal obra que Deus realizou neste mundo? Somos nós, seus filhos, que somos aqui criaturas pensantes, criaturas que podem entender alguma coisa, que percebe as coisas, decodifica as percepções, e vamos vivendo e vamos fazendo o mundo evoluir. Hoje nós temos a nossa ciência, a nossa tecnologia num patamar bem interessante, mas antes não era assim. E ninguém veio aqui fazer por nós, foi o homem que fez, claro que intuído pela espiritualidade, mas ele fez. Coisas que nós, aqui no Brasil, nem imaginamos que já tem em países mais evoluídos, como o Japão, como alguns países da Europa, né? E nós ainda não chegou nem para nós aqui. Então, minha gente, para buscar um conhecimento de Deus, é preciso conhecer as suas obras primeiro. Aliás, está no Livro dos Espíritos essa informação. E as comunidades antigas, as grandes civilizações, estudavam isso. A doutrina espírita, então, abraça também essa informação. Depois vem a lei de causa e efeito, essa que regula tudo. Você fez alguma coisa, tomou uma atitude, ótimo, você vai receber as consequências daquilo. Se você fez uma coisa muito boa, a consequência será maravilhosa. Mas se você fez uma coisa muito desagradável, que esteja contra as leis de Deus, as consequências também serão desagradáveis. Então nós temos duas maneiras de agir. Ou nós agimos de conformidade com as leis de Deus estabelecidas no Evangelho e na própria ciência natural, ou nós vamos na contramão de tudo isso. E aí nós vamos ter as consequências. Isso é lei de justiça. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, perguntaram a Jesus se Deus era cruel, vingativo, se Deus era mau, se ele fazia justiças de maneira a que aqueles mais chegados a ele tinham privilégio com aqueles não chegados a ele. É uma pergunta muito esdrúxula hoje nos nossos conhecimentos. Mas então Jesus disse: olha, Deus não pune, Deus não é vingativo, Deus não é mau, ele é justo.
que dá a cada um segundo as suas obras. Então, se você quer receber alguma coisa boa na sua vida, faça coisas boas. Faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É simples. Sem nenhum adereço além disso. Então, a lei de causa e efeito, ela consegue realizar a situação tão confortável de eu saber o que vai acontecer comigo a partir da minha ação atual. Como é que eu vivi o dia de hoje? O que eu vou receber por ele? Cada segundo, gente, é muito importante. Por quê? Porque se você não fizer o que tem que ser feito naquele segundo, ele não volta mais. E aí você vai ter que fazer no segundo seguinte o trabalho do segundo seguinte e mais o que você não fez no segundo que passou. Isso é explicado cientificamente. Sabe como? Tudo no universo expande, ele vai expandindo. Chega em determinado momento que ele deve fazer uma revoltagem, a gente não sabe direito, a ciência não entendeu. Mas no sistema solar nós podemos entender isso. Então, por exemplo, nós temos o Sol, que é o centro, e temos os planetas girando, né, em órbitas. Só que eles não ficam girando no mesmo lugar, eles vão girando e expandindo. Vai chegar uma hora que o Sol vai tomar para ele tudo que é dele. E aí vai virar uma anã branca, o Sol vai desaparecer e vai virar uma estrela, né, uma anã branca, e aí vai a sequência. Que está bem descrito na astrologia. Desculpa, na astronomia. Então, imagina, se ele expande, o minuto que eu estou vivendo agora, não vou viver no mesmo lugar que eu vivi o minuto anterior. Então, na expansão do universo, na expansão da órbita da Terra em torno do Sol, eu estou entrando no campo de Marte, que é o nosso planeta seguinte. Então, se eu não resolvi uma questão agora, se eu deixar para amanhã, pode ser que amanhã eu já tenha que resolver a questão de amanhã e a questão de ontem que eu não consegui resolver. Então, tudo tem que ser feito no tempo certo. Isso é maravilhoso. Isso é lei de causa e efeito. Todos os mundos, todas as galáxias, todos os sistemas têm o seu ordenador, o seu criador, né? Que a gente chama de Cristo. Cristo é um espírito que já chegou num nível de evolução tamanho que ele já consegue ver Deus, falar com Deus. Todos nós chegaremos lá. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Então o nosso mundo tem um Cristo, ordenador, criador, mantenedor, que nós recebemos aqui, demos a ele o nome de Jesus. Então Jesus é o Cristo planetário. Então nós não estamos sozinhos. Tem pessoas que falam que entram aqui naves espaciais e faz que acontece. Não acontece nada disso. Só vai acontecer se ele permitir. Ninguém entra aqui, ninguém vem de uma outra galáxia, como a gente ouve muito isso, porque veio de uma outra galáxia e não sei quem, e aconteceu que veio ajudar o homem da Terra que está perdido. Não, não, não. Não é por aí. Nós temos o nosso Cristo planetário. Então tudo que acontece aqui tem que ter autorização dele. O homem, minha gente, só propõe. Quem dispõe é Deus. Então, quando o homem começa a se complicar nas suas propostas, Deus interfere. Por quê? Porque ele quer o bem de todos, inclusive daquele que está fazendo proposta errada. Aquele também é filho, precisa de crescer. Então, ele não vai deixar aquela pessoa errando permanentemente. Ele vai chegar, não, vem cá, vamos acertar a tua vida. E aí o Cristo é esse grande ordenador, esse grande condutor, como Jesus colocou de uma maneira muito, muito poética, utilizando os nossos conhecimentos da terra, ele chamou de pastor e ovelhas. Nada mais interessante do que estudar pastoreios. Quando tinha o seu pastor e as suas ovelhas, e se uma se perdesse, ele guardava as outras e ia lá buscar aquela que se perdeu. Assim é Jesus conosco. Então, minha gente, pilares da doutrina espírita. Nós temos, então, a imortalidade como lei natural. Então, isso não vai acabar nunca, porque é lei de Deus. Nós temos mediunidade, que é lei de Deus, também não vai acabar nunca. Nós temos reencarnação, que é lei de Deus. Reencarnação, provavelmente, ela vai se transformando em corpos menos densos.
E talvez chegue num tempo em que não há necessidade da reencarnação em si, mas do trabalho dos espíritos dentro dos globos. Mas por hora, nós precisamos da reencarnação. E ela é lei de Deus. Pluralidade dos mundos habitados. Meu Deus, nós estamos vindo de outros mundos. Provavelmente nós já vivemos em outras estruturas cósmicas que a gente não imagina. Então, o universo, quando você olha para o céu, vê estrelas, vê planetas e vê tudo isso, é uma casa que acolhe os filhos de Deus para produzir crescimentos. E aí nós podemos pensar na lei que regula tudo isso, que é a lei do amor. É a única lei, a síntese é a lei do amor. E ela se bifurca em várias representações, mas é a lei do amor. Nós somos regidos por 7 leis hoje, 4 leis físicas e 3 leis morais. As 4 físicas são gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. A força forte atua no interior do átomo, no núcleo do átomo, e a força fraca nos elétrons. Essas são as 4 leis da física. Toda a física se baseia nessas 4 leis. E temos as 3 leis morais: amor, justiça, caridade. Então nós estamos regulados por essas leis, criadas por Deus, essa inteligência suprema, causadora de tudo isso. Ora, temos a lei de causa e efeito, que me mostra os cuidados que eu tenho que ter com as minhas opções. Qual a opção que eu tenho de vida? Então eu tenho que tomar essas precauções. Eu posso chegar simplesmente, cometer uma violência com alguém, seja qual tipo de violência for, eu serei impune? Eu posso estabelecer uma lei da qual eu tire proveito e deixe que o outro tenha seus problemas? Vai ficar impune? Ai, não. Eu posso exercer o poder da maneira como que eu acho que deva ser exercido? Implantar no mundo aquilo que eu quero que seja implantado? Não. Porque tem leis regulando isso. Você pode ir até um pouquinho. Passar dali você não pode. E quando você chega no limite e você não quer voltar, o determinismo te manda voltar. E aí a coisa fica difícil, fica feia. Emmanuel diz assim: ainda bem que existem as enfermidades e a morte no sentido de desencarne, para curar esses espíritos rebeldes. Então não se alie a espírito rebelde. Não se alie a ilusões que podem te levar a decepções e a desilusões. Vá com Jesus, que é o nosso mestre, que é o dinamizador da vida desde o princípio do planeta, desde quando o planeta se desloca do Sol para formar essa estrutura que nós conhecemos hoje. Ele é o grande gestor de tudo isso. Então vá por ele. Não aceite nenhum outro mestre para as suas altas decisões. Você pode ter os mestres daqui para os entendimentos das leis naturais, mas as suas grandes decisões é com o Mestre Jesus. Aí está o pilar da doutrina espírita. Os pilares da doutrina espírita: imortalidade, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, lei de causa e efeito, e Jesus, o Cristo planetário. Se conseguirmos caminhar em torno dessas verdades naturais, nós estaremos juntos o tempo todo que a Terra existir, porque essas leis não são mutáveis, elas são imutáveis, que é uma das propriedades, os atributos de Deus, a imutabilidade. Enquanto as outras podem mudar. Uma proposta filosófica muda, uma proposta científica muda, uma proposta teológica muda, uma proposta social muda, proposta familiar muda, uma lei aqui estabelecida muda, a Constituição muda, Código Penal muda, Código Civil muda, porque são leis mutáveis.
Agora, as leis naturais não mudam e o Espiritismo está pautado, está assentado nessas leis naturais imutáveis. Por isso que nós temos aqui o futuro de todas as religiões, como disse Leon Denis. O futuro de todas as religiões está no Espiritismo. Pode ter outro nome, não se importa com isso. Mas a fundamentação científica, teórica e prática está com o Espiritismo. Olha onde nós estamos, minha gente. Olha onde Deus nos colocou. Nos colocou nesse cômputo de informações que nos leva a vivências superiores, que nos leva à serenidade, que é a base da paz, que é a base da felicidade. Vamos juntos? Vamos juntos estudar essa doutrina magnífica e vivenciá-la em todos os momentos das nossas vidas? Vamos! Este é o convite que Jesus está nos fazendo há 2000 anos atrás e agora, a partir de 1857, pouco mais de 160 anos, nós estamos aqui, tendo nas mãos essa doutrina pautada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E os livros subsidiários, psicografados pelo Chico Xavier, são verdadeiros mananciais de informações sublimes. E outros livros também, psicografados, do Dona Ivone Pereira, do Divaldo e outros mais que trabalharam, e outros que fizeram esse trabalho como pesquisa encarnados. Então nós temos tudo isso. Está servida a mesa, está servido o banquete. Coloquemos então a túnica nupcial, que é a pureza das nossas intenções, e vamos alimentar e vamos beber essa água que sacia todas as sedes. Eu agradeço muito a vocês por essa divina oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos nós, que nos mantenha unidos neste ideal tão maravilhoso de sermos espíritas trabalhadores do bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o Senhor Allan Kardec seja também o nosso grande mestre, com seu bom senso, com seus conhecimentos, com a sua estrutura de fidelidade ao Cristo. Exemplo para todos nós. Muito obrigado, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem em paz. E assim, ao término desse estudo, nós agradecemos a Deus e pedimos, irmãos, orem uns pelos outros. Muita paz.